Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o desempenho do Botafogo nesse mercado da bola. Depois de um 2023 complicado, o Botafogo colocou numa situação de ter que fazer uma verdadeira reformulação no time titular e até de elenco. Muitas contratações chegaram, até agora o Botafogo já trouxe 6 reforços. John, Lucas Alter, Barbosa, Jefinho e Savarino. 5 contratações, então. O sexto seria o lateral direito, né, o Manafá, que tinha sido anunciado, mas voltou atrás. São 5 e o Botafogo ainda precisa de 5. Precisa ainda de um lateral direito, de um zagueiro, de 2 jogadores para o meio de campo e um centroavante, reserva para o Tiquinho. E aí, enquanto o Botafogo mostra-se bem no mercado ao escolher bem os nomes, né? O Botafogo teve negociação com o Roleiser, Medina, Alan, Wendel agora, Luiz Henrique também está negociando agora o atacante. Então, nomes que todos os torcedores do Botafogo gostariam de ter no time. Não resta a menor dúvida. O Botafogo faz bem o papel de escolha dos jogadores. No entanto, o Botafogo tem tido muita dificuldade para fechar essas negociações. E é justamente o ponto que estamos em questão nesse vídeo. Porque o torcedor do Botafogo não aguenta mais falar em negociação e não fechá-las, né? Hoje chegou um ponto, cara, sinceramente, que o Botafogo até vai aceitar um nome um pouco mais fácil a contratação, mas que o Botafogo consiga fechar, porque é cansativo para o torcedor. Quando sai uma negociação, estamos negociando com o Wendel. Automaticamente o torcedor do Botafogo já se imagina com o Wendel no time. É normal, todo torcedor faz isso. Mas somente o torcedor do Botafogo acontece isso em demasia. Sonha com o jogador e não aparece o jogador, não fecha, né? Ontem, por exemplo, o GE trouxe a negociação com o Wendel. Minutos depois, já vem um outro tipo de notícia dando conta que a negociação vai ser muito difícil. Sabe? Então, assim, a do Alan, o Botafogo não negociava, não tinha ninguém na negociação. O Botafogo negociou na surdina por mais de 2 semanas, quase 15 dias. Quase 2 semanas. Sem ninguém para encher o saco. Sem imprensa, sem torcida por pressão. E o Botafogo não consegue fechar as negociações. Tá? E isso, sinceramente, é muito cansativo para o torcedor do Botafogo, principalmente após o 2023, do jeito que foi, né? A gente próximo do título brasileiro, do nada tem uma queda de produção absurda, 12 jogos sem vitórias, perde o título nas rodadas finais, e aí inicia a temporada, alguns reforços que chegaram, de fato, os 5 que chegaram, são bons jogadores, mas faltando pelo menos outras 5 contratações, e estamos aí a um mês da pré-Libertadores. E aí, esses jogadores contratados já foram contratados há um tempão. Tem mais de 3 semanas que esses jogadores já foram contratados e o Botafogo está buscando novas contratações. E não acontece nada. Só aparecem novos nomes, novos alvos, novas negociações e, infelizmente, novas frustrações porque não conseguimos fechar. Então, assim, não tem como o torcedor do Botafogo ficar passando por isso o tempo todo. O Botafogo precisa ser mais assertivo, mais efetivo nas contratações. Mas a gente está tentando jogador difícil. Então, por tentar jogador difícil, realmente vai ser negociações mais complicadas. A gente entende. Mas não vai fechar mais nenhuma? O Luiz Henrique, tudo bem, um jogador que custa 100 milhões de reais. Tá na mira do Leipzig, o Flamengo tentou contratar, não conseguiu. O Fluminense tentou contratar, não conseguiu. E aí vai lá o Botafogo, parece que está em boas condições de contratar. Beleza, então fecha. Traz a negociação. Consiga. O Luiz Henrique nem é o cara que brilha tanto os olhos do torcedor. Por quê? Porque o Botafogo já está com pontas suficientes, jogadores de frente ali suficientes. Hoje o Botafogo está com muita dificuldade justamente no setor que o Botafogo não está conseguindo contratar, que é o de meio campo. Né? O Luiz Henrique é ponta, atacante, joga ali pelas beiradas, pode jogar nessa função ali de segundo atacante, flutuando atrás do Tiquinho, como tem feito o Jefinho. Seria uma contratação boa, um cara muito bom que vai botar alguém no banco e aí a gente vai ter elenco, vai ter peças para poder administrar, mas
Enquanto isso, você olha outros setores, principalmente meio de campo, e você vê um buraco. Você vê um buraco. Hoje tem Marlon Freitas, Tietê, que o Marlon Freitas, por exemplo, perseguido pela torcida pelo ano do ano passado, o Tietê sozinho ali não tá dando conta do recado, o Eduardo não tá conseguindo ser o mesmo jogador de antes, então tá precisando de renovações. Você mandou o Gabriel Pires, que era um cara que podia ser utilizado, mandou o Lucas Fernandes, que era um cara que também foi mandado embora, e não trouxe ninguém. Aí hoje a gente olha lá, o Danilo Barbosa, que poderia ser opção, tá utilizado na zaga. Então você fica com Newton, Raí, Cauê. Esses jogadores vão ser os jogadores que vão ajudar o Botafogo nessa temporada? Não vão, não vão. No máximo, jogadores como terceira opção para dar volume ao elenco, para dar profundidade para o elenco. Então, precisa e muito. E eu vou te falar, não é nem só o Wendel ou só o Alan, de repente os dois. O Botafogo precisa de 2 jogadores para ali para ter mais peças. Não tem peças. Tá claro. 2 jogos seguidos que o Thiago Nunes faz substituições e tem que entrar com o Cauê. O moleque que acabou de subir. E claramente ainda não está pronto para ser o jogador. O Newton, mesma coisa. O cara que estava na Jacuipense, era do time B. Subiu, está procurando seu espaço, mas não está pronto ainda, claramente. Então, além do meio de campo, também acontece isso na frente. O Janderson, o cara que estava lá também na 4ª divisão da Bahia, chega para ter seu espaço, buscar, mas não está pronto. O Matheus Nascimento também não atingiu o nível. Então, são vários. A lateral direita nem tem. Nem tem. O lateral direito que tem, o Rafael tá machucado e o outro tá emprestado na seleção olímpica. E esse que estava emprestado na seleção olímpica, o Matheus Ponte, ano passado, todo mundo com expectativa de alguém barrar o de Plácido, e o Matheus Ponte que estava lá não servia. Agora serve. Então é muito complicado tudo que a gente está vendo aqui no Botafogo, na termos de montagem de elenco. Não tá legal. Um jogo o Segovia é titular, no outro ele nem joga. Mesma coisa o Diego Hernandes. O Diego Hernandes também. Então dá um fim. Também dá um fim nesses jogadores. Empresta, joga em outro lugar, não vai servir aqui. Então vai ganhar ritmo em outro lugar. Empresta, vai para América do Sul, que nem fez com o Adamo. Que nem fez com o Diego Abreu. Faz com o Segovia e o Diego Hernandes também, se for o caso. Se não vai jogar, não vai jogar, irmão. Né? Então assim, o mercado da bola do Botafogo não tá legal. Os jogadores que vieram, a gente faz essa ressalva, são bons jogadores, vão ajudar, mas tá faltando muita coisa. Tá faltando muita coisa. Ainda falta metade do que já fez. Fez 5, faltam 5. É muita coisa. É muita coisa. Então, quem não tá assustado com isso, tá em outro mundo. Tá em outro mundo. O Botafogo hoje é dia 25 de janeiro. Dia 21 de fevereiro, daqui a menos de um mês, já tem estreia da pré-Libertadores. Vai deixar para contratar esses 5 quando? O ideal é ter o elenco formado antes desses jogos. Vai correr o risco? Vai deixar para encavar depois? Depois para jogar... Aí vai ter que, se não perdeu essa data de inscrição no dia 19, para o jogo do dia 21, perde também para o jogo da terceira fase da pré-Libertadores. Aí só vai poder inscrever em março, final de março, quando começa a fase de grupos da Libertadores. Vai arriscar? Vai arriscar? Ontem o time titular jogou contra o Boa Vista e não conseguiu vencer. Perdeu de 1-0. É o suficiente mesmo? Não tem medo? Não tá dando cagaço? Porque de jogadores que já estão contratados que não estrearam, só faltam 2. O John, goleiro, e o Savarino, que vai ser o nosso camisa 10. Todas as fichas no Savarino, porque hoje é o que tá aparecendo. O Savarino tem que entrar muito bem para junto com o Jefinho fazer os outros crescerem, aí o Tiquinho começa a jogar, o Sá começa a jogar, aí pode virar outra coisa. Mas será que só o Savarino não é arriscado? Então, assim, principalmente no meio de campo, acho que está muito aquém do que a gente precisa. Muito aquém do que a gente precisa. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas tem que correr. Não dá para ficar de bobeira esperando as coisas acontecerem, porque não cai do céu, não. Tem que correr, tem que trabalhar, tem que negociar, tem que fechar a negociação, tem que mostrar qualidade em todas essas situações. E se não fizer, o Botafogo pode ficar no caminho por incompetência da própria diretoria, do próprio planejamento. Seria um inferno na Terra. Se o Botafogo acaba eliminado na pré-Libertadores, depois de tudo que aconteceu em 2023, vai virar um inferno na Terra. Então, recado dado, torcer para o bem do Botafogo sempre, torcer que o Botafogo consiga resolver esses problemas, porque não está fácil, tá?
Tamo junto, deixa o like aí. Um beijo, amanhã nós estamos de volta com mais uma live no Fogonet de 2 da tarde. Valeu? Fui!